Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Hoje, conversamos com Marco Antônio Gavério, que é cientista social, mestre e doutorando em Sociologia pela UFSCar. Nossa conversa foi sobre sua pesquisa sobre a criação de categorias científicas para explicar os desejos pela deficiência. Sua pesquisa nos ajuda a compreender melhor como nossa sociedade produz determinadas noções de normalidade e anormalidade, que instituem uma ontologia negativa para a deficiência. Nesse sistema de sentidos, a deficiência é sempre uma condição trágica, e por essa razão, o desejo pela deficiência, seja em si ou no outro, é interditado moralmente e também por meio de categorias patológicas criadas pelos saberes médicos e psiquiátricos. É um trabalho instigante que mostra que os estudos de gênero e sexualidade e os estudos sobre deficiência talvez sempre estiveram ligados. Fique agora com a nossa conversa. Meu nome é Marco Antônio Gavério, eu sou cientista social pela UFSCar, também fiz mestrado pelo programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar e agora também estou no doutorado no mesmo departamento, no programa de doutorado em Sociologia, sob a orientação do professor Jorge Leite Júnior. E tenho feito pesquisas, Thiago, desde a minha iniciação científica, tentando relacionar, tentando pensar deficiência, né? Ou seja, então tem um tema que atravessa a minha monografia e a minha dissertação de mestrado, que é a deficiência, ou seja, tem uma centralidade nessa ideia que até então, durante muito tempo, para mim foi muito descritiva, né? Ou seja, deficiência é algo em que você enquadra determinados tipos de pessoa, né? E aí, durante muito tempo da minha vida, eu me enquadrei facilmente nessa ideia de pessoa com deficiência. E comecei a perceber que, na verdade, esse enquadramento, né, se vê enquanto pessoa com deficiência, também partia de uma certa ação que não era exatamente a minha, ou seja, essa ideia de pessoa com deficiência existir de alguma maneira, e eu, em certo sentido, estava me apropriando dela. Mas eu fui perceber isso quando eu comecei a tentar buscar caminhos para entender sociologicamente o que era, então, esse termo pessoa com deficiência. E é aí que eu começo a desbravar, digamos assim, um certo campo que eu passo a conhecer no momento que eu passo a fazer pesquisa, que são os estudos sobre deficiência, e a partir disso eu passo a mesclar esses estudos com uma outra influência que é particular das ciências sociais da UFSCar, digamos assim, que é muito forte, que são os estudos sobre sexualidade, que são os estudos sobre gênero, que são os estudos sobre raça. Então, ao mesmo tempo que há toda uma exploração desses temas a partir dos cânones sociológicos e as categorias sociológicas clássicas, né, e dos autores clássicos, autores e autores clássicos, também há uma problematização desses conceitos a partir de outras frentes de análise, né? Teoria feminista, teoria queer, os pós-coloniais, hoje os decoloniais, enfim. E a ideia de deficiência, então, sempre me pareceu muito multifacetada e tendo múltiplas maneiras da gente olhar e analisar isso. Então foi onde eu comecei a pensar a deficiência com outras categorias, como corpo, como sociedade, como saúde, com sexualidade, né? Então hoje eu tenho tentado expandir essas múltiplas relações, tentando centralizar a deficiência, mas hoje também buscando descentralizá-la, já a partir de algumas críticas que vêm sendo feitas também dentro do próprio campo dos estudos sobre deficiência, de algumas cristalizações, algumas certezas que acabam se criando em todo o campo, e aí eu tenho pensado em constante disputa política, né? Disputa política eu digo acadêmica mesmo. Enfim, e a partir disso eu tenho tentado olhar, então, para essas referências que já vinham pensando deficiência há muito tempo e como que eu posso não só consumir essas teorias, né, mas como também dá para a gente produzir originalmente, contemporaneamente sobre deficiência, já a partir dessas bases críticas. Não é olhar só para deficiência, não é olhar só para sexualidade, só para o gênero, ao mesmo tempo que não dá para olhar para tudo junto. Então tentar olhar para a relação, voltar muito forte para essa ideia de relação. É uma aposta que eu tenho tentado dar conta ainda. Um pouco isso, Thiago. Conta um pouquinho mais específico sobre a sua dissertação de mestrado, que chamou Estranha
abstração, a criação de categorias científicas para explicar os desejos pela deficiência. Qual que é a pergunta por trás dela? Como você desenvolveu essa pesquisa? Essa pesquisa, eu tentei dar conta de um tema que eu chamo, logo no título, como desejo pela deficiência. Esse tema, ele sempre apareceu muito forte na minha experiência enquanto pessoa com deficiência, digamos. Eu sempre me perguntavam, eu recebi muitas perguntas ao longo da vida, se eu conhecia esses tipos de fetiche que existem por pessoas com deficiência. Ao mesmo tempo, eu passei a me sentir curioso sobre essas coisas. Ao mesmo tempo que eu nunca tinha, de fato, encontrado uma pessoa que se sentia atraída especificamente por um corpo com deficiência, ao mesmo tempo começava, então, a surgir a dimensão de que desejar especificamente certos corpos pode suscitar muitas curiosidades. Então aquilo me intrigou durante a juventude, durante a minha adolescência, enfim. Aí, isso, digamos que eram fatos cotidianos na minha vida, digamos assim. Aí eu entro na universidade, passo então a ver que a deficiência pode ser algo passível aí de uma análise sociológica, ou seja, não é só tema da medicina, não é só um tema da fisioterapia, da terapia ocupacional, da educação especial, muito pelo contrário, né? A gente passa a entender que a deficiência, de fato, ela é uma categoria social. Não há nenhum tipo de definição de deficiência médica que já não seja exatamente social. E aí, pensando definição médica de uma maneira bem ampla, porque hoje o que a gente tem visto com novas modalidades de classificar o que é deficiência, a ideia tem sido cada vez mais dissipar o poder de classificação em várias frentes, ou seja, a medicina é quem mais tem perdido força em delimitar o que é deficiência por muitas razões, né? Tanto porque os órgãos internacionais têm tentado modificar as próprias formas de classificar quem são pessoas com deficiência e, consequentemente, o que é uma deficiência, quanto também porque os próprios movimentos de pessoas com deficiência ao longo do mundo ao redor do mundo vieram produzindo também, dentro de uma gramática de conquista de direitos, de busca por reconhecimento e também por manifestação de algumas diferenças como identidades ou como movimentos políticos, acabou enfraquecendo também formas muito cristalizadas de lidar com o tema. Então, quando eu me deparei com isso, eu comecei a entrar em contato também com uma teoria sobre sexualidade, que depois eu fui ver que não era exatamente teoria, que já era uma contra-teoria, que no caso é a teoria queer. E foi onde eu percebi uma possível ligação aí de pensar isso que me aparecia como fetiche pela deficiência. Com o tempo do mestrado, eu fiz uma pesquisa bibliográfica com alguns textos que eu já tinha acumulado ao longo da minha graduação e que até então não tinha tido tempo para pesquisar suas categorias, para pesquisar as referências, e no mestrado eu me propus a isso. E a partir dessa investida bibliográfica, eu encontrei uma vasta literatura, claro, relativamente falando, mas uma literatura muito grande. Por que relativamente falando? Porque o tema do fetiche pela deficiência, ele é um tema que ao longo da pesquisa eu percebi também que ele é fundamentalmente midiático. Ele surge nos anos 60, entre os anos 60 e 70 nos Estados Unidos, na cena pública norte-americana, a partir do que se chamava na época de revistas pornográficas, ou seja, revista de mulher pelada. E nessas revistas tinham sessões de leitores, e em uma dessas sessões apareceu relatos de homens e mulheres que sentiam prazer, que sentiam desejo, atração, e que efetivamente praticavam sexo especificamente com pessoas amputadas. Nos anos 2000, esse tema volta muito forte, mas já a partir da internet, ou seja, passa a circular na web reportagens dando conta de um acontecimento na Escócia de um cirurgião que fazia amputações eletivas em membros saudáveis de pessoas que queriam ser deficientes, pessoas que queriam ter a sua perna amputada. Então, a partir desses dois acontecimentos midiáticos, eu passei a criar uma certa cronologia da literatura que eu vinha acessando. E vendo que, tanto nos anos 70 quanto nos anos 2000, a grande questão que aparecia era como os médicos, ou aquilo que eu chamei de cientistas, como que esses médicos cientistas partiam de casos midiáticos ou de notícias um tanto quanto espetacularizadas sobre fetiche por pessoas amputadas e começavam a olhar para aquilo de uma maneira metódica, científica, e principalmente produziam categorias sobre isso. Então, nos anos 70,
a gente tem a figura do John Money estreando toda essa produção, que eu chamo de produção nosológica, de categorias para tentar dar conta especificamente desse fenômeno público que era o estereótipo de homens que se atraíam sexualmente por mulheres amputadas. Então, a partir disso, eu passei a olhar, bom, então quais são as diferenças categóricas, né? Qual a diferença de John Money produzindo categorias pautadas pela sexologia da época e qual a diferença, por exemplo, para a abordagem que nos anos 2000 vai aparecer sobre a batuta de um outro médico, só que agora um médico cirurgião, que é o Robert Smith, que vai produzir outras categorias clínicas para explicar esse tipo de fetiche. Outro dado da pesquisa é que já não vai ser mais de uma ordem sexual, vai ser de uma lógica identitária, ou seja, as pessoas que querem se amputar ou aquelas que desejam pessoas com amputações não são necessariamente desviantes sexuais, pessoas com algum tipo de parafilia, mas elas podem ter uma necessidade por isso, elas podem ter algum tipo de problema identitário. Então aí começa-se toda uma discussão de que se esse fenômeno da atração é sexual mesmo, se ele é identitário, até que ponto ele é sexual e identitário, quais são os tipos, quem são essas pessoas, onde estão essas pessoas, e ao mesmo tempo a mídia também se interessando em sempre produzir sobre esse tema, né? Então eu comecei a olhar todo esse caldo e acabei focando então analisar alguns artigos chaves a partir de uma bibliografia de mais ou menos 60 artigos que eu encontrei de 1977 até 2016. Como não dava para analisar tudo, eu selecionei alguns que selecionei exatamente porque eram de autores que estavam propondo categorias. Ou seja, o Money propõe duas categorias, que vai ser a de apotemofílico e a de ocrotomofílico, para substituir as categorias conhecidas como devotees, pretenders e wannabes. O que são devotees? O que são pretenders? O que são wannabes? Os devotees, eles são pessoas que, teoricamente, desejam sexualmente pessoas com deficiência. Os pretenders, como diz o nome, querem emular a deficiência. Eles querem serem vistos como pessoas com deficiência, não necessariamente tendo algum tipo de deficiência. E aí eu estou dizendo a deficiência aqui de uma maneira um tanto quanto complicada, porque ela tanto pode ser entendida como um fato do corpo, por exemplo, como uma amputação, mas tanto deficiência também pode ser entendida já como uma relação de um determinado corpo com o ambiente. Só que, na verdade, essa relação, ela nunca é sem a mediação, digamos assim, daquilo que a gente chamaria de cultura, ou seja, existe também uma certa simbologia, existe também uma certa, bem entre aspas aqui, uma representação, que aí eu vou chamar de estereótipo no meu trabalho, que é uma certa imagem que é produzida no cotidiano, mas que também carrega alguns significados, alguns elementos que vão considerar corpos alguns passíveis de ser classificados como deficientes, mas não só pela marca corporal. Ou seja, você pode ter um corpo sem nenhuma marca corporal, mas o fato de você estar numa cadeira de rodas, isso já te coloca dentro de uma outra maneira de se enquadrar. Isso também faz parte de imagens que a gente constrói sobre as pessoas no nosso cotidiano. Enfim, então a deficiência aparece no meu trabalho dessa maneira. E aí você vai ter o caso, que vai ser talvez um caso paradigmático, que é o wannabe. Por que ele é paradigmático? Porque ele é uma pessoa, entre aspas, normal, mas que quer se tornar uma pessoa com deficiência. Ele quer, de fato, segundo a literatura médica, lesionar o seu corpo. Ele quer amputar uma perna voluntariamente. Ele quer amputar um braço. Ele quer paralisar alguma parte do seu corpo. O John Money vai olhar esse caso e vai falar, bom, esse indivíduo aqui, ele apresenta muitas semelhanças com pessoas que, na linguagem do Money, né, ele vai falar possuir travestismo. Ou seja, esse indivíduo aqui, ele pode ter a mesma vontade de amputar uma perna como aquela pessoa que quer transitar de sexo. Aí eu tô falando na linguagem do Money, né? Esses termos travestismo e sexo na linguagem do Money. E aí ele cria, então, a ideia de que os wannabes, eles não só desejam pessoas amputadas, mas no limite, por causa desse desejo,
eles se identificam tanto com aquele corpo que eles querem também se amputar. Só que tem aí um detalhe na obra do Money. Por mais que ele avente essa hipótese sexológica, ele percebe também uma coisa que não é tão sexológica assim. As pessoas que manifestavam esse desejo e que se comunicaram com ele por carta e que ele faz estudo de caso, ele percebe que essas pessoas tinham alguns traumas de infância. E esses traumas, na leitura dele, eram relativos à falta de cuidado. Então, no limite, o indivíduo que queria se amputar, ele tinha sofrido muito maltrato da família, ou ele não tinha aquele amor familiar, ele não foi uma criança que teve afeto. E a deficiência, não ter uma perna, seria um vetor para esse cuidado, porque aparecia nos relatos dos interlocutores do Money de que as pessoas com deficiência eram pessoas mais cuidadas, eram pessoas amadas, eram pessoas felizes, mesmo tendo corpos deteriorados. Então isso aparece na própria narrativa das pessoas que manifestavam esse desejo. E aí o que vai acontecer? Isso é em 77. Então o Money produz essas categorias clínicas sobre essas pessoas. Ele vai separar aquele que efetivamente e somente deseja indivíduos com deficiência, não necessariamente amputados, mas pode ser uma pessoa cega, pode ser uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade ao andar, e aí a deficiência vai se tornando também um termo guarda-chuva para corpos, como eu poderia dizer, marcados um pouco por esse estereótipo, esses grandes estereótipos do que é a deficiência, né? É o cego, é o cadeirante, é o amputado, é o surdo, enfim, isso é o que aparece, né? Isso é o que aparece geralmente em grande parte de qualquer literatura médica, né? A deficiência ela vai ser sempre muito descritiva. E aí o que acontece? O Money cria essas categorias permanecem intocadas, permanecem a grande base de muitos textos que vão analisar esses fenômenos ao longo dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Você vai ter alguns textos que são produzidos nesse meio tempo, mas que vão girar em torno das categorias do Money. Nos anos 2000, como já disse Robert Smith, ele vai propor então de que na verdade o Money não é que ele está errado, mas existem talvez outras motivações que não somente as sexuais. Então esses caras vão ler o Money e vão falar, bom, existem pessoas que são pervertidas, digamos assim. Elas realmente desejam sexualmente, elas são fetichistas por deficiência. Mas vão ter pessoas que não são tão pervertidas assim. Elas exatamente têm uma patologia que não é sexual, mas pode ser identitária. Elas podem querer um corpo em que ela se reconheça mais do que aquele que ela habita. Então, você vai ver uma retomada do debate do Money, mas por uma via dessexualizada. Eles vão tentar dar conta de outras práticas que começaram a aparecer a partir de relatos também, de outras pessoas que já tinham sido amputadas, ou que o próprio Smith amputou, e nesse contato clínico, ele percebeu que aquelas pessoas não tinham um fetiche sexual. Ele percebeu que as pessoas tinham uma vontade de serem vistas, de terem um corpo deficiente, e que a ideia do fetiche sexual, que a ideia do desejo sexual, por mais que ela existisse, ela não era o centro do desejo daquele indivíduo. Então o Smith ele cria uma categoria que vai ser transtorno da identidade amputada. Depois de um tempo, alguns outros autores vão lançar uma outra categoria, que é a mais conhecida atualmente, que é de transtorno da identidade e integridade corporal. Ou seja, existe aí uma semelhança muito forte com as próprias formas de diagnosticar a transexualidade atualmente. Porque, efetivamente, quem vai inaugurar toda essa lógica nosológica que está sendo dessexualizada hoje vai ser o próprio Money, com essas analogias que ele vai fazer com o travestismo, né, que ele vai fazer com as próprias crianças intersexuais, né, enfim, esses termos que ele usava na época também vão produzir, digamos assim, se de alguma forma esses termos ajudaram a produzir a ideia de gênero, né, essas pesquisas de ambiguidades sexuais, de caracteres e de desejos ajudaram a constituir a ideia de gênero. Com essas pesquisas sobre esse fetiche por pessoas amputadas, por fetiche por pessoas com deficiência, também se inaugura uma certa ideia cultural do que é a deficiência. Ou seja, é aquela pessoa que quer ser vista como alguém amputado, é aquela pessoa que quer se cegar, é aquela pessoa que quer se paralisar, é aquela pessoa que quer usar uma cadeira de roda, é aquela pessoa que quer ter ajuda.
né? Enfim, as coisas começam a aparecer em figuras, né? Começa a se criar todo um imaginário. E esse imaginário, ele é midiático e ele é científico. Existe aí um bate-bola muito grande entre essas curiosidades científicas, curiosidades jornalísticas. Quer dizer, você tem um debate que toda vez que ele aparece, ele sempre aparece como uma novidade. Ele sempre vai aparecer como uma coisa que nunca antes foi vista. E aí o que eu vi na pesquisa é que não, já existem muitos relatos desde o começo do século XX, de mulheres com deficiência que efetivamente eram desejadas por seus corpos e como que isso produzia relações num certo subterrâneo da sociedade norte-americana, né? Como que também mulheres com deficiência passaram a se sentir desejadas sexualmente através de encontrar pessoas que efetivamente desejavam especificamente seus corpos e como que isso gerava outros tipos de problematização e não só a ideia de que são pessoas doentes, de que são pessoas transtornadas. Ou seja, você também começa a ter uma disputa aí das próprias teorias sociais, você começa a ter uma disputa dos próprios movimentos políticos em torno da ideia de, bem entre aspas, liberdade sexual, direitos sexuais para as pessoas com deficiência, mas ao mesmo tempo que você tem relações que ainda se estabelecem meio que num padrão que eu chamo de desejo e repulsa, né? Que é a própria ideia de uma autora dos estudos sobre deficiência, a Alison Kaffer, que vai ser também uma das primeiras autoras nos anos 2000 que vai olhar para esse tema dentro das ciências humanas, né, das ciências sociais, digamos assim, porque ela também passou por experiências com esses indivíduos e ela se sentiu nesse lugar, ou seja, puxa, que legal, tô sendo desejada por aquilo que é considerado um estigma, mas ao mesmo tempo, o que significa o meu papel de ativista dos direitos da pessoa com deficiência, exatamente porque esse tema é considerado já sexualmente perverso. Ou seja, e esse tema emerge exatamente de mulheres com deficiência que estão partindo de um feminismo pró-sexualidade, digamos assim. Não estão se eximindo do debate de discutir sexualidade, ou seja, já estão também inseridas numa perspectiva mais queerizada, digamos assim, e menos de um feminismo radical que separa também, de certa maneira, faz uma distinção entre regimes de sexualidade e regimes de gênero, enfim. Então, a pesquisa girou em torno desse grande debate, né? Mas pelo tempo curto da mestrado, eu tive que estrategicamente lidar com essa questão. Ou focava na mídia, ou focava nos textos científicos. E eu resolvi focar nos textos científicos, porque afinal de contas, era o que eu tinha de material. Por mais difícil que fosse, a discussão midiática, ela aparecia através dos artigos científicos. Eram os médicos citando sites, eram os médicos citando as revistas, e foi onde eu falei, não, então eu vou olhar essa relação de como que isso é tangenciado pela mídia, mas o que cientificamente isso nos diz. Até agora, você foi reconstruindo o que, pelo que eu vi da leitura do seu trabalho, é um dos campos do seu quadro, né? Porque eu acho que você faz um quadro muito interessante, fazendo ali uma tipologia de 4 tipos de discursos ou 4 tipos de leituras sobre a deficiência, né? Se eu entendi corretamente, até agora você estava reconstruindo as leituras biomédicas, né? Principalmente começou ali falando do John Money, com a análise que você vai chamar de análise sexológica, depois você veio falando um pouco a partir dos anos 90, 2000, da análise psicossomática, e agora no finalzinho você mencionou um pouquinho dessas outras leituras, da leitura sociocultural. Queria que você pudesse falar um pouco mais pra gente, né? Porque pelo que eu entendi, essa leitura biomédica, ela pega esses discursos sobre o desejo pela deficiência e patologiza eles. Mesmo na análise psicossomática também é uma patologização, né? Uma patologização talvez não necessariamente erótica, mas uma patologização da identidade. Enquanto essa leitura sociocultural não necessariamente patologiza esse desejo. Então, se você pudesse falar um pouco mais dessas leituras socioculturais. Tá. Então, é sempre complicado isso, né? Porque a gente tem que, em trabalho, a gente tem que chapar muitas coisas, né? Então, quando eu criei esse quadro, eu fui pensando as categorias que o próprio campo, né? Aquilo que eu tô chamando de campo, o meu próprio universo ali de bibliografia, né? Então, construí o quadro partindo, então, dessas categorias. E, fundamentalmente, o que é muito visível é que tanto a mídia quanto os artigos científicos,
eles vão partir daquilo que a gente chama de categorias êmicas. Então, eles partem mesmo de 3 categorias, que são devotee, pretender e wannabe. A partir dessas categorias é que se desdobram as categorias científicas. Aí que é uma das problemáticas, né? Porque essa categoria êmica, por ela ser êmica, ela está sendo manipulada especificamente pelas pessoas que buscam a deficiência, seja sexualmente, seja através de outras práticas, ou seja, são termos que a gente poderia colocar também dentro desse senso comum. Portanto, quando a gente ouve uma matéria, a gente lê uma matéria sobre fetiche pela deficiência, ela sempre vai jogar como a grande figura o devotê ou a devotê. Porque efetivamente é a pessoa que dentro desses tipos ideais ou dentro do que circula no senso comum sobre o assunto, o devotê é o grande símbolo do desejo pela deficiência, porque é sempre visto, ainda é visto como um tema sexual, o apelo sexual. Agora, o wannabe, esse termo wannabe, ele ainda se liga a essa dimensão sexual, né? Aí a gente lembra de volta lá, rapidamente, as ideias do Money, ou seja, o wannabe ele tem um componente de atração erótica que o leva a uma amputação, que o leva a se paralisar para usar uma cadeira de roda. E aí, essa categoria do wannabe, ela continua sendo trabalhada como uma categoria cultural, digamos assim. Que os próprios textos nas ciências sociais e humanas, onde muitos estão dentro dos estudos sobre deficiência, vão preferir se referir a essas pessoas como devotees, pretenders e wannabes. E aí, nos últimos anos, vai aparecer uma categoria êmica também, uma categoria que vem sendo popularizada, que eu traduzi como transficiência, do inglês transabled. O que é o transficiente? O que é a pessoa transficiente? É a pessoa que está transitando de um corpo sem deficiência para um corpo com deficiência. É uma pessoa que efetivamente está criando condições para paralisar seu corpo, para amputar uma perna, para conseguir algum processo, algum procedimento em que ela vai perder uma ou as duas vistas, ou ela vai se ensurdecer. Existem produções, tanto nas áreas médicas, biomédicas, ou aquilo que eu chamei de análise psicossomática, que vão dizer que isso é um transtorno da identidade, da integridade corporal. Por outro lado, você tem um grupo de pessoas que está dizendo, não, isso é uma patologização, a gente não aceita esse termo, a gente também não aceita o termo wannabe, que a gente entende que o termo wannabe ele está dentro de um escopo sexual ou sexológico, e a gente prefere um outro tipo de termo, que é o que a gente usa para a gente se identificar, que é o termo transabled, que é o termo transficiente. Não é que a gente precisa, a gente quer se tornar uma pessoa com deficiência. E ao mesmo tempo, você tem pessoas que já tentam e se reconhecem como tendo um transtorno. E aí essas pessoas estão conseguindo medicalizar essa condição e estão conseguindo, através de procedimentos jurídicos, uma amputação eletiva, por exemplo. E aí, com isso, a gente entra em uma outra seara do debate, que é o que textos, a partir dos anos 2010, começam a lidar muito, que é a ideia de, bom, já que a gente está tendo pessoas que estão se voluntarizando a amputar uma parte do seu corpo ou a se paralisar, essas pessoas vão ter os mesmos direitos daquelas pessoas que não escolheram essa condição, aonde que esse tipo de prática pode nos levar, por exemplo, isso são os textos se perguntando, né? São as análises desse fenômeno se perguntando. Em termos previdenciários, em termos de securitização social, essas pessoas vão ser elegíveis para as mesmas coisas, para as mesmas assistências que as pessoas com deficiência que ou nasceram assim, com algum problema congênito, ou que se tornaram pessoas com deficiência ao longo da vida ou pelo envelhecimento. Portanto, que existe, isso a gente infere dos textos que analisam o fenômeno, existem pessoas que se mutilam através de várias práticas caseiras e falam que foi acidente. Por quê? Se descobrirem que, na verdade, elas queriam aquela mutilação, ou elas não vão conseguir socorro, ou elas vão serem logo atendidas para serem recuperadas.
que elas não querem, né? Elas querem, muitas vezes elas se colocam em situações de risco para efetivamente poder perder um membro, poder se machucar. E isso toca, é um debate muito delicado, porque toca efetivamente nessa dicotomia entre vontade e necessidade de mudar o seu corpo. Um corpo que já nasceu assim, digamos assim, e não é um corpo aceito. Tanto pode ser uma pessoa com deficiência que busca a todo momento não ser visto sob essa lógica de diferença, porque acha que a própria deficiência é uma condição negativa, e aí, no caso, essa pessoa, ela quer, né, melhorar o seu corpo, digamos assim. Então, ela também tem, digamos, um outro tipo de desejo identitário. Ela se reconhece em um corpo que não é deficiente. Quanto o contrário, que é o que aparece quando a gente está falando de desejos pela deficiência, ou seja, pessoas que até então não são consideradas deficientes, mas que querem se transformar, querem ter seus corpos passíveis desse tipo de reconhecimento, só que, ao mesmo tempo, elas passam a ser analisadas de um viés psicológico também. Ou seja, essas pessoas possuem algum tipo de distúrbio, porque não é possível uma pessoa querer se transformar em alguém deficiente. E aí a gente vê o que eu chamo no trabalho, que é um conceito de uma teórica australiana, a Fiona Campbell, que é o de ontologia negativa da deficiência. Ou seja, quando a gente tem polêmicas com a ideia de desejo pela deficiência, é porque, de fato, como John Money dizia, a deficiência, esse corpo amputado, esse corpo cadeirante, esse corpo deformado, digamos assim, é um objeto errôneo de qualquer desejo. Não pode ser considerado normal um desejo sexual por pessoas com deficiência, ou não pode ser considerado normal uma vontade de se transformar em pessoa com deficiência. E aí eu não estou advogando exatamente a normalização dessas coisas, porque é exatamente a ideia de normalização que me parece problemática nisso tudo. Mas existem coisas que são normalizadas e outras não. Por exemplo, a prática de reabilitação como uma tentativa de transformar o corpo em mais capaz não é visto como uma coisa invasiva, apesar de ser, porque envolve estratégias disciplinares, envolve estratégias de cuidado, envolve estratégias pedagógicas corporais que vão necessitar do investimento do indivíduo para que ele capacite fisicamente e socialmente o seu corpo. E aí, nessas práticas, a deficiência, a marca da deficiência ou a ideia da deficiência como uma coisa indesejada aparece de forma espectral. Só que isso não é visto como também uma mudança corporal, uma transformação corporal, como é visto a pessoa que quer cortar uma perna. Essa pessoa que vai cortar uma perna, ela vai ser vista não só como menos normal, mas como indo contra algo que é natural, que é a saúde corporal, que é fundamentalmente a integralidade corporal. E aí, uma das coisas que aparecem nessas análises ou nessa leitura sociocultural é algo que é pouco explorado em todas as leituras, todas as análises, que é a própria ideia de funcionalidade. Porque em muitos textos a deficiência aparece como um desejo estético. Ou seja, é somente aqui uma vontade pela aparência da deficiência. A gente pode falar em termos bem toscos. Mas o que eu percebi a partir de alguns textos é que também esse desejo pela deficiência, ele muitas vezes é menos por essa aparência do que pela própria performance desse corpo, enquanto não tendo uma perna, enquanto estando numa cadeira de rodas, enquanto necessitando de uma muleta, ou enquanto necessitando de um andador, ou até mesmo tendo que usar fraldas, ou tendo que ter uma cuidadora 24 horas. Ou seja, as pessoas querem não só a aparência, elas buscam um outro, digamos, estilo de vida. Elas buscam uma outra forma de fazer o seu corpo funcionar. Ou seja, elas buscam fazer coisas como deficientes. Então, já são muitas nuances aí. E é um pouco por aí que a coisa vai. Pra gente ir já concluindo um pouco a nossa conversa, Marco, essa ideia de funcionalidade está muito ligada à sua pesquisa de doutorado, né? Conta pra gente um pouquinho o que você está fazendo agora no seu doutorado. Essa investigação bibliográfica a partir dessas categorias científicas me levou, inevitavelmente, a começar a ler de forma mais sistematizada algumas autoras e autores desse grande campo também que a gente vai chamar de estudos
da ciência e tecnologia. E, fundamentalmente, como eu já vinha de uma pegada feminista, epistemologicamente falando, é inevitável a gente não lidar com os trabalhos da Dona Haraway, né? A partir, então, dessa incursão nessa área dos estudos sobre ciência e tecnologia por essas epistemologias mais feministas e mais culturalizadas, digamos assim, eu passei a não só querer analisar os textos, mas a tentar pensar a partir das práticas, ou seja, como que eu poderia, a partir dos estudos sobre deficiência, daquilo que eu já tinha acumulado com estudos críticos sobre sexualidade e gênero, como que eu poderia agora pensar num estudo mais, digamos assim, classicamente empírico, de ir a campo, de investigar como que, já que eu estava pensando em categorias, de pensar como que eu poderia acessar cientistas, profissionais, clínicos que também manejam algumas categorias com relação à deficiência. E foi onde que, por muitas reviravoltas da vida, eu acabei estreitando laços com uma galera muito bacana da terapia ocupacional e da fisioterapia da UFSCar, e eu criei um programa de pesquisa onde eu estou tentando analisar como que as mudanças nas formas de avaliar e de definir, de classificar quem são pessoas com deficiência, que são mudanças que têm sendo gestadas principalmente através da ONU e da OMS a partir do ano 2001, que na verdade é um acúmulo de várias discussões, mas em 2001 é lançada a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades e Incapacidade de Saúde, que é uma classificação que traz uma nova forma de avaliar e definir quem é pessoa com deficiência. No Brasil isso está vindo muito forte e ao mesmo tempo são as áreas da terapia ocupacional e da fisioterapia que tem muita produção sobre esse termo, ou seja, não só produzem teoria, mas também lidam praticamente com os indivíduos que vão ser avaliados nessas classificações. Então eu construí um projeto de pesquisa, foi quando eu passei no doutorado em 2017, logo que eu defendi minha dissertação também em 2017. Então agora eu tenho feito uma incursão etnográfica num espaço de atendimento público de reabilitação e tenho acompanhado alguns atendimentos em reabilitação, fundamentalmente em diálogo com as profissionais desses dois cursos e tentando olhar como que essas práticas ou são referentes a essas novas formas de definir, de avaliar e de produzir tratamentos para pessoas com deficiência a partir da lógica da funcionalidade e, ao mesmo tempo, se essas lógicas internacionais de fato são unívocas ou se a gente também tem aqui modulações dessas classificações e até mesmo produção de outras formas de avaliação que podem até ser mais precisas, digamos assim, dentro das próprias lógicas, né, do que as grandes ferramentas internacionais, ou seja, é tentar também ver como que nessas disciplinas consideradas estritamente terapêuticas, como a terapia ocupacional ou a fisioterapia, elas também estão cada vez mais se cientificizando, ou seja, elas estão cada vez mais interessadas em pesquisar através dessa ideia da medicina baseada em evidências, né? Essa quimera, digamos assim, mas há um interesse muito grande de pensar cientificamente o próprio tratamento clínico e terapêutico que é feito por essas profissionais, que aí no caso isso é muito específico do meu campo de pesquisa, que é dentro da universidade. Ou seja, é uma unidade de tratamento pública dentro da universidade. Ou seja, que precisa ter ensino, pesquisa e extensão. Então, como são disciplinas que aprendem através da prática, essa prática também tem sido cada vez mais permeada pela lógica científica, a lógica mesmo do laboratório. Mas eu digo isso no sentido de pensar a própria produção científica das categorias e talvez tentar acessar a própria produção científica desses corpos sob tratamento dentro de um contexto de saúde pública, porque os tratamentos em reabilitação são considerados direito público das pessoas com deficiência e também como forma de talvez acessar, e essa é uma das perguntas da pesquisa, a ideia de inclusão. Então, será que capacitando o corpo das pessoas com deficiência, isso garante a elas a participação social? Garante a essas
pessoas a participação comunitária. E o que esses conceitos de funcionalidade e deficiência nos dizem sobre essas práticas corporais de cuidado e essas práticas de inclusão? Acho que é um pouco por aí que agora eu estou tentando olhar essas coisas. Bem interessante, Marco. Agora, nesse momento final, eu geralmente abro para, se você sentiu que faltou alguma coisa para falar, e você quer falar, ou se quiser fazer propaganda de algum trabalho, algum evento, sinta confortável. Thiago, claro que eu acho que a gente pode sempre falar muito mais, né? E você já me deu um puto espaço aqui, eu acho que já falei muito até, e efetivamente eu gostaria de te agradecer a oportunidade e aproveitar o espaço e dizer que tem muita gente boa aí pesquisando esses debates em torno de sexualidade, em torno da deficiência. Tem uma galera na Unicamp, tem a Carolina Branco na Unicamp, tem a Adriana Dias, tem a Anaí Melo no Sul Federal de Santa Catarina, tem a galera que também tá no Rio de Janeiro, principalmente a galera da UERJ, lá do Instituto de Medicina Social. Tem uma galera também que pesquisa deficiência avidamente dentro dessas perspectivas. Estão tentando fazer interconexões, interlocuções. Tem uma galera muito boa também lá no Rio Grande do Sul, galera lá da URGS, a Cláudia Fonseca, a professora Patrícia Chu, tem a Valéria Aitos, tem a Helena Fitz, que tá lá agora lá nos Estados Unidos fazendo um estágio. Enfim, tem uma galera muito boa pensando nesses temas, pensando no gênero, pensando em sexualidade, pensando no feminismo, pensando no cuidado, pensando em saúde pública, pensando no corpo, enfim. E tem a galera na USP também, tem o Pedro Lopes, enfim. É uma galera que tem cada vez mais produzido, né? E é importante que as pessoas conheçam também o trabalho dessa galera, porque são trabalhos que estão vindo com essas perspectivas críticas e não só estão pensando em deficiência, mas estão pensando em várias outras coisas. E eu acho que é isso, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade e espero que a gente se encontre mais vezes e traga cada vez mais ideia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o próximo episódio.